Este episódio contou com o apoio da Gonzalo Alimentos e da Xarape.biz. O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo institucional, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. A gente virou sócio, né? Mas vamos lá, você quer começar? Não sei como é que funciona. Já começou. Já começou e eu Você nem percebeu, nem né? percebi. Entrou a vinheta. Quem tá assistindo a gente aqui já viu que começou. Ah, é? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Contato Imediato. O Contato Imediato podcast ele é gravado aqui nos estúdios da TakeBiz. Eu sou o Glauber Gorski. E hoje, na conversa de hoje, um papo assim sobre vida de artista, vamos dizer assim. Não sei se é bem esse o termo. Também, né? Mas a gente tem um artista artista aqui na minha frente. A gente já teve alguns outros artistas aqui. Mas tem algumas peculiaridades, como todo mundo tem, que nós vamos tentar entender um pouco mais juntos aqui. Vamos lá. Mavelyn Gonçalves, Isso. seja bem-vinda ao Obrigada. nosso episódio. Me conte uma coisa. Qual é o segredo da vida? Uau. Você tem que puxar um Shakespeare Segredo ali. da vida, Tem que puxar um olha. texto pronto do teatro. Texto pronto, verdade. A arte está a serviço de trazer respostas pra gente? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida, sempre. Porque ela vai trabalhar com o teu emoção, com a tua emoção, com o teu emocional, com a tua forma de pensar. Então, ela traz respostas, sim. Seja o teatro, seja uma música, seja uma obra de arte, uma escultura, uma pintura. Tudo isso faz você parar para pensar, né? Você pensa realmente na vida, você sente. Então, te traz emoções, te traz pensamentos, crítica, um raciocínio crítico, uma visão mais crítica das coisas, do mundo. Então, sim, traz respostas, sim. E no teu caso, assim, um pouquinho mais direcionado, a gente estaria falando um pouco mais de teatro mesmo, né? Você tem tua presença no mundo audiovisual também, Sim, né? aham. Eu não sei se em outras artes. Não, eu arranho ali cantaço, mas eu sou uma atriz que canta. Daí eu Você é estudo mãe, né? bastante. Eu sou mãe. Essa- É arte, isso é uma essa arte. é respeitável, porque Com é um certeza. papel Aham. de protagonista que está ensinando o outro a se protagonizar. E eu falo que é o maior projeto da minha vida, sem dúvida, né? A gente pensa em projetos como artista, no caso como atriz ou como produtora, ou mesmo como diretora de um teatro, a gente tem projetos. E eu falo que o maior projeto da minha vida é ser mãe da Isadora, né? Desde o momento que... Porque é isso, você está ali ajudando a formar uma outra pessoa, uma personalidade, uma pessoa que vai se posicionar no mundo. Então, eu falo muito de valores com a Isadora, que eu acho que é muito importante uma criança crescer com valores, né? De valor de generosidade, honestidade. Eu acho que isso são coisas importantíssimas e que eu levo para os meus outros projetos também de trabalho, né? Ela tá com quanto? 9 anos? 10, 10, né? 10. É. E a gente gravou, eu estava grávida da Exatamente. Isadora. Eu gravei com a Mavelyn, tive a alegria de dirigir um curta-metragem para RPC TV chamado A Noiva. A né? Noiva. Com a Viviane Maria, né? Isso. Com um elenco muito legal Muito que estava bom. ali. Sabe que e ela estava grávida, ela fazia o papel da madrinha da noiva. Né? Madrinha. Você Que de era madrinha, sequestrada junto com a noiva. É. E o Juscelino e o Juscelino junto, era o padrinho, do né? padrinho, que era meu marido. E os que sequestravam eram o Glaucio Caras e o saudoso Pazello, né? Maravilhoso Pazello. Maravilhoso Pazello. Eu tenho muitos amigos atores, muitas amigas atrizes. Eu, enquanto diretor, eu tenho os meus prediletos. Claro. Mas o Pazello era o meu especial. Não, ele assim. era sempre era um mestre. sonho trabalhar com ele. Sim. A energia dele. Eu, enquanto público, adorava ele. Um beijo para Silvia Monteiro, que... Outra atriz maravilhosa. Nossa, outra atriz maravilhosa, que era esposa dele, companheira. Mas, assim, naquele período, naquele momento, você estava grávida já bem avançada, inclusive. Já estava Eu uns estava de 7, 6 8 para meses. 7 meses. 6 para 7, Acho que estava entrando no 7º mês. Aí, já em seguida, entrei no 8º e aí já parei de trabalhar ali no 8º, porque
Tava muito quente aquele ano, 2014, março de 2014, estava quente demais. Aí parei de trabalhar. Daí logo veio Isadorinha, veio um pouquinho antes, eu tive pré-eclâmpsia. E aí veio ali um pouquinho, umas semanas antes ali do previsto. E aí isso acabou me afastando um pouco da vida de atriz, né? Porque até você se então torna você mãe. era... A tua vida profissional era ser atriz de teatro. Eu comecei... Como é que você Então, se vou entrou falar nesse mundo? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Faculdade do quê? De teatro, da FAP, de Artes Cênicas, bacharelado. Eu ia fazer biologia, tentar biologia na Federal. E aí a outra faculdade pública possível era a Faculdade de Artes do Paraná. Que eu não tinha condições, né, de pagar uma faculdade particular. Falei, bom, dentro das artes, o que mais me chama a atenção é artes cênicas, mas eu não quero dar aula, então não vou fazer licenciatura, eu vou fazer o bacharelado. Essa coisa, você fazia teatro na igreja, fazia teatro na escola, eu sempre tive uma boa oratória, então eu sempre era que lia os textos. Quando eu estava acho que no 2º ano, eu li no coreto da Praça Osório para o prefeito. Tá bem saudoso o coreto, que não existe mais. Que não existe mais. E eu fui escolhida nas escolas públicas para ler esse texto para o prefeito, lá para todo mundo, um evento que eu nem lembro. Tem o jornalzinho ainda disso. Isso na década de 90? 90, eu estava no 2º ano, então 78, ali mais ou menos 8 anos, né? Foi em 96. Não, 80, década de 80. Eu nasci em 78, então vai ali 86. Ela está se entregando aqui. A gente vai fazendo as contas juntos aqui. E aí, enfim, então sempre tive essa facilidade, né, na oralidade e tal. Sempre, então, gostava dos trabalhos artísticos ali da escola. E fiz grupo de jovens da Igreja Católica, então fazia as peças também. Mas nunca me vi como, né, profissional. Aí tentei biologia, não passei. E passei na FAP. Eu falei, então, vou começar. Entrei, aquela coisa, imagina, 17 anos, morava no SIC com os meus avós, que eu perdi os meus pais muito cedo. Então, um avô bastante difícil, assim, né? Foi para a Segunda Guerra Mundial, trabalhou no DOPS na época da ditadura. Então, uma realidade bem, bem conservadora, bem fechada. De repente, Sim. eu vou fazer teatro, entrei. Mas não teve que sair de casa para fazer teatro? Não. Porque para ele, como ele não entendia muito, ela vai ser professora. Então tá tudo bem. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Era uma faculdade, né? Enfim, aí entrei, primeira semana de teatro, até o Jorge Sada, que, né, é um ator, bailarino e era professor. E ele foi meu primeiro professor de teatro, de improvisação. Primeiro ano da FAB a gente tinha improvisação. E aí eu fiz um trabalho de improvisação. Ele veio e falou, nossa, você tem muito potencial. Vai lá, acredite. Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Foi na primeira semana de faculdade. Aí fiz, me formei. E eu me liguei agora que eu estou fazendo 25 anos de carreira. Olha esse só. ano, eu nem tinha Jubileu aqui ao percebi vivo. essa semana. 25 anos de carreira. Eu nem comemorei isso, eu tenho que comemorar. E eu me formei em 99, eu falo que eu me formei no século passado. E desde então, eu trabalho na profissão. Eu falo que eu sou uma atriz privilegiada, uma artista privilegiada, porque eu sempre trabalhei na profissão. Eu até trabalhei na Brasil Telecom, no atendimento de faturas. Sofri 1 ano e 4 meses ali para pagar a minha pós-graduação, a minha especialização que eu fiz em Fundamentos do Ensino da Arte. Porque daí você sai da faculdade, você vê que dar aula é necessário também, porque você precisa preencher, né, como artista. Você sabe a dificuldade que a gente tem de se manter financeiramente. Então, você faz teatro, escola, teatro, empresa, animação de festa, animação de evento. Eu, por sorte, tinha um perfil bacana para publicidade. Então, depois, quando eu comecei na publicidade, engrenei. Mas é isso, você faz de tudo um pouco, né? Então, aí, dentro desse período ali, eu fiz aí a especialização, trabalhei ali com a Brasil Telecom, mas, paralelamente, continuava fazendo outros trabalhos de teatro. Então, comecei profissionalmente a primeira peça, eu ainda, deixa eu pensar, foi com Márcio Moro,
O Amor de Dom Plim Plim com Belize em seu jardim. Foi a primeira peça profissional que a gente fez no Craide, no Teatro Antônio Carlos Craide, em 2001. Foi a primeira peça. E aí fiquei fazendo teatro, aí a gente sai da faculdade, faz grupos, né? A gente formou um grupo que era a Lambrequim Companhia de Teatro, com amigos da faculdade. Fui fazer turnê fora, viajamos com peça para fazer em escola. E fazer turnê te dá uma cancha muito boa. Fazer teatro em empresa, teatro em escola te dá muita cancha. Porque você pega situações inusitadas, você não sabe o que vai acontecer. Você vai para uma escola que não tem estrutura nenhuma. Vai para outras que, né, são enormes. Tem outras que as crianças não estão nem aí para teatro. Outras que você vê que a escola incentiva. Então, você vai pegando cancha de tudo. E a animação de festa que a gente faz, que todo artista no começo da carreira faz, todo ator faz, é outra coisa que, olha, tem que ser muito guerreiro para fazer, Mas verdade. Você fazia tudo isso e o teu norte, a agulha da tua bússola apontava para onde? Para dentro do palco num teatro mesmo. O teatro é o que me move, sem dúvida. Mas quando eu comecei... quando a gente se formou ali, teve um book que até foi o Paulo Biscaia que fez com os atores recém-formados para a primeira linha. E aí eles gostaram do meu perfil, eu falei, vamos lá. E aí mal me agenciei, já veio o primeiro trabalho e fui indo, porque assim, eu tenho 1,58 m. Mas no vídeo as pessoas acham que eu sou muito mais alta, que eu pareço mais alta do que eu sou. E talvez essa facilidade também da oralidade que eu te falei ajudou bastante essa parte da publicidade. Então, eu amo um set de gravação. Eu adoro estar no set de gravação. Eu fico 14, 16 horas, como já fiquei gravando, e eu amo. Então, são linguagens que eu adoro. Claro, eu fui mais para publicidade do que para o cinema. Cinema eu fiz pouca coisa, né? Alguns curtas. Mas eu gosto muito dessa linguagem da TV, da publicidade. Mas o teatro é o que realmente me alimenta, assim. Então, alimenta, que se diz tua alma mesmo. A minha alma é o teatro. E no teatro você não é só atriz. Não. Como é que você está hoje, assim? Você está envolvida numa casa, você está fixa numa casa, que é o Barracão em Cena. Hoje eu sou proprietária do Barracão, junto com o Juscelino, nós somos sócios. O Teatro Barracão em Cena já tem 17 anos. Há quanto tempo você é sócia? Faz 13 anos que eu sou sócia, né? Mas eu entrei desde o começo. Desde o primeiro tijolo, eu tô lá com o Juscelino, que sempre foi o sonho dele, ter um espaço. Por que ele tinha esse sonho? Porque ele tinha companhia e não conseguia pauta para apresentar os espetáculos. Ele falou, ainda vou ter um teatro, achou aquele espaço, falou, vou financiar o apartamento e vou abrir esse teatro. Eu falei, então estou com você, porque a gente já estava trabalhando juntos, já éramos amigos. Falei, vou te ajudar. Então, eu estou lá desde o primeiro tijolo daquele teatro, que é um teatro lindo, que é um espaço muito aconchegante. É um espaço mimoso, é um espaço gostoso. Né? Eu já vi várias apresentações ali. Tem algumas assim que me impactaram muito. Eu lembro, assim, de pronto agora, eu lembro, por exemplo, a montagem do Otelo. Sim, em 2009. Eu fazia Desdémona, era a direção da Silvia, e o Pazella era o Iago. E ele foi indicado ao Gralha de ator coadjuvante por esse espetáculo. Deixa eu me colocar um pouquinho nesse universo, para você entender um pouquinho... Eu não sei quem nos acompanha o que é que pensa sobre o teatro em si, né? Ou sobre as artes de modo geral, né? Ou sobre o mundo audiovisual. Mas a minha presença no universo das artes, ela sempre foi assim, muito voltada para o audiovisual. Muito aquele espírito cinéfilo, mas não só o cinéfilo que consome filmes, mas eu sempre fui de... Cara, esse diretor, quem é esse diretor? Deixa eu ver os outros filmes desse diretor. Deixa eu ver quem que esse diretor se inspirou para fazer esse filme. Como é que ele fez aquilo? Eu sempre fui atrás de entender a engenharia do storytelling, da montagem, do roteiro, né? Das referências. E isso desde sempre. Né? Isso via literatura. E o teatro estava sempre próximo ali. Né? Um dos primeiros livros que eu li na minha vida é o texto do Alto da Compadecida. Né? Sensação.
E na escola eu participava, né, no primário, né, participava do grupo do teatro. E quando eu fui para o ensino médio, eu fui para o Cefet, e eu tinha muita vontade de entrar no teatro. Mas em casa eu não tive o apoio. Tá? Pelo contrário, tive um desincentivo. Né? E aquilo me afastou. E que era muito comum. Era muito comum. Ainda hoje é muito comum. Há um preconceito muito grande e tudo mais. Mas eu participei de uma aula master com o Zé Maria Santos. Uau! Em 1986. Chegou uma época boa, hein, Glauber? E aquela aula, assim, ela explodiu a minha cabeça pela maneira como aquele homem claudicante entrou ali com aquele monte de alunos que queriam fazer parte do grupo. E foi uma das coisas mais incríveis que eu vi o cara dando a real da raiz do teatro. Como é que um ator... o ator não é o personagem, no sentido de que ele tem que sair, né, ele tem que deixar de ser ele para que o personagem venha à tona. Isso toma um tempo, e depois que a peça acaba, toma um outro tempo também para sair. E ele falou aquilo simplesmente com o intuito de fazer um filtro, um corte imediato ali, no sentido de que teatro não é brincadeira. Não é lugar para adolescente vir se divertir. Exatamente. Não é terapia, isso aqui é ofício. E aquilo, cara, isso é sensacional demais. Mas não tive o devido apoio. Mais tarde, ali já no final da adolescência, eu fiz 2 anos de curso de iniciação teatral no Sesc da esquina. Era da turma da Janja, inclusive. Olha só. E dali eu fui depois fazer faculdade de publicidade, fui para a área da publicidade. A ponto de que nos anos 90 eu acompanhei uma ou outra montagem de teatro pela curiosidade, algumas peças do... Eu vi as montagens do Marcelo Marchioro, do Hamlet, do... Acho que As Bruxas de Salem, né? Ele fez um Sonho de uma Noite de Verão Sonho de uma Noite de Verão maravilhoso. Que era o Ranieri, né, fazendo o Puck, que era uma interpretação assim. E eu estava na escola, eu fui assistir lá no Teatro lá no Cleon São Lourenço. Jacques. Isso, exatamente. E eu achei aquele trabalho maravilhoso, Lindo. Fascinante. Lindo. E era uma montagem muito grandiosa, né? Os teatros tinham essas montagens grandiosas que hoje a gente já não consegue Atrevidas, tanto. né? Ele saía, ele saía de uma fonte, né, de água. Era mágico, parecia aquela coisa de cinema. Pensa para jovens, ali adolescentes que estavam ali, a gente estava no ginásio na época, eu sei que agora é ensino fundamental, mas era ginásio na época. E a gente foi assistir, 2, né? Fundamental 2. E aquilo era fascinante ver aquilo. Imagina, parecia cinema. Era mágico, mágico, mágico. Exatamente. E vou te falar que foi uma das últimas peças que eu vi. Foi em 94, isso, 93, 94. Né? E depois, alguma coisa em mim me afastou completamente do teatro. Me afastou assim, a ponto de que eu estaria pronto para usar aquelas camisetas assim, com as frases. Eu odeio teatro. Não, vá ao teatro, mas não me leve junto. Ou aquela outra, teatro é muito bom para quem faz. Porque me passou uma sensação, e aí é um preconceito meu, é uma presunção minha, que eu fiquei tanto quanto indignado, não estou falando que estou certo, mas era uma coisa que passou por mim, com relação ao Festival de Teatro de Curitiba, no sentido de que as pessoas iam ao teatro durante o Festival de Teatro de Curitiba, prestigiar as peças e o pessoal de fora, enquanto o pessoal daqui ficava abandonado. E aí entrou num declínio, no meu entender, muito das produções locais, né? Sem aqueles brilhos daquelas peças anteriores. E eu fui ser resgatado para isso com Otelo. Ai, que lindo! Que coisa linda! Eu fiquei quase 15 anos sem ir no teatro. Caramba! E aí eu voltei por conta de que eu estava trabalhando com produção de audiovisual, trabalhando com atores locais do teatro para os curtas-metragens, para a teledramaturgia, para a ficção. Né? Porque eu venho da publicidade. Sim. E a publicidade, a produção televisiva local, quando tinha a chance de ter um trabalho um pouco maior, que precisasse de uma atuação, de um trabalho de uma turma maior, chamava gente de fora. Porque a própria publicidade tinha um preconceito muito grande. E eu bebi dessa água. Então, para eu me limpar disso, só para entender em que momento como é que se deu a minha passagem. Então, nesses 15 anos para cá, eu sou um fã do teatro local.
Que legal. Eu passei assim, vi montagens em todas as salas, né? Não vou mais tanto ao teatro quanto eu gostaria por uma questão financeira, né? Como a própria Fernanda Montenegro falou assim, cara, tá difícil para o pessoal do teatro ganhar dinheiro com bilheteria há muito tempo, mas o cara do estacionamento ele ganha o dinheiro dele, porque consome uma grana, né? O cara que vende pipoca talvez ganha mais dinheiro antes da peça do que o próprio pessoal que trabalha no teatro, né? Então o teatro ele ficou uma coisa custosa para se pagar, o teatro pequeno principalmente. É diferente de você encher um teatro de 2.000 lugares, que a bilheteria consegue, de um modo geral, suprir a necessidade financeira e dar lucro, né? Então, por isso que precisa dos editais, precisa dos patrocínios, precisa dos apoios, precisa dos recursos do primeiro setor e do segundo setor. Precisa. Porque senão fica muito um trabalho voluntarioso e de altíssimo risco. E a gente acaba fazendo pela paixão, porque realmente gosta, porque realmente necessita, porque é isso que alimenta. Aí você acaba fazendo... E é um vício. É um vício. É um vício. Porque nesses últimos 15 anos eu participei aí já na qualidade, inclusive, de diretor, mas no lugar de ator. Para melhorar o meu trabalho enquanto diretor, eu participei de oficinas de improvisação. Né? Eu participei na direção artística de uma peça de teatro improvisada com o Marcão Freire e o Ed Canedo, que era no Fio da Meada, que é um projeto que eu tenho um carinho muito grande. Que legal. E mais tarde, inclusive, me apresentei em teatro amador com o pessoal do Teatro Bom Jesus, né? Para aprimorar mais uma vez o meu trabalho enquanto diretor de atores. Que era uma coisa que eu fui percebendo que eu tinha muito prazer em dirigir atores. E isso mudou muito a minha cabeça enquanto artista. Sim. E mudou muito mais ainda a minha cabeça enquanto diretor. Porque até então eu achava assim, o texto é esse aqui, você é atriz, né? Então veja aí o que você tem que fazer, você é atriz. Não, cara. Não. Eu sei que dá para fazer muita coisa com esse texto, enquanto você como atriz. Sim. Então, aprimorou o trabalho da direção de ator, inclusive favorecendo o ator. E eu falo isso tudo para dizer, para explicar aqui, que é um vício isso, que é um prazer muito grande. E que muitas vezes o público não enxerga. Porque ele não consegue. Ele vai ver uma peça. A peça dura 1 hora. Beleza. Ele não sabe há quantos meses está andando para chegar naquele dia, né? E todos os riscos que envolve você ter uma apresentação ao vivo, onde tudo pode acontecer. Uma falha de texto, uma pulada de texto, tudo, uma tropeçada, né? E não só erros, né? Uma energia que às vezes a pessoa não está bem no dia, ou um problema pessoal que ela tem que deixar de fora. E não tem, diferente do audiovisual, que é uma grande vantagem, uma obrigação de ver de quem trabalha com audiovisual, quando grava, que é regravar. Exatamente. Porque não existe a desculpa do ao vivo. Exatamente. Né? Como é que você, enquanto atriz, enxerga esse trabalho no sentido da atuação, da interpretação mesmo? Como é que é para você isso? Temos de energia, sabe? De energia, sim, é que eu acho que o teatro é justamente isso. Ontem eu estou em cartaz com um espetáculo, que é Os Vivos e os Mortos, é um texto adaptado do Edson Bueno, pelo Edson Bueno, dos Mortos, o Conto dos Mortos, do James Joyce. Então, ele adaptou para o teatro. E a gente está em cartaz, fica só até o dia 18. 18 do quê? De setembro agora, só mais 3 apresentações. Eu acho que esse episódio ele vai ter ido ao ar um pouco depois, eu acho. Mas você vai conseguir assistir. Tem 3 apresentações, assistir. Tem que assistir. Você e o Sérgio. O Sérgio é um vai ao teatro? Sérgio, em que década você foi pro teatro a última vez? Ou em qual encarnação você foi ao teatro, Sérgio Hortêncio? Eu fui esses dias gravar Projeto Brother. Ele foi gravar. Foi gravar. Apresentação pro Mas Projeto assistir Brother. assim de público, então, tá aí a oportunidade. Sábado, domingo e quarta às 20 horas. Eu acho que a gente tem chance de conseguir bônus aqui, Vocês Sérgio. conseguem convite. Eu, como diretora do teatro, produtora do espetáculo e atriz do espetáculo, consigo convite para vocês. Então, o que é
as diferenças de interpretação, você como diretor sabe, né? O teatro é o grandioso, né? É a voz projetada, é o movimento maior, é o gestual maior, é essa troca com o ator ali do lado, é o olho no olho, saber confiar no outro totalmente. Claro que a confiança entre o elenco tem que existir em qualquer tipo de trabalho. E essa troca com o público, essa energia que vem do público, ela é de alimentar, isso que eu te falo. Acho que o teatro alimenta porque tem essa troca com o público. Então é isso. Pode ser que o público já chegue reagindo de uma forma positiva ou fique mais quieto. Então você nunca sabe como que o público... A resultante emocional... Exatamente. Para os dois que vai lados, provocar... ela é sempre uma incógnita. Sempre. Então o termo que a gente usa, catarse, né? No teatro, que o teatro precisa provocar a catarse no público. Então é isso. O teatro, ele possibilita isso da emoção daquela pessoa que vai lá porque ela quer se emocionar, ou daquela que quer chorar, ou daquela que quer rir, ou daquela que quer buscar conhecer uma outra história. E o teatro é essa multidisciplinaridade, né? Se a gente falar, é multi-artes, porque você tem artes visuais, se a gente parar para pensar no cenário, na iluminação, no figurino, né? Tem uma fotografia a iluminação ali, que trabalha, né? Toda essa coisa de luz, sombra, cores, né? A teoria das cores, a sonoplastia, que é a música, a literatura, que é o texto, né? Porque é isso, a gente, claro, é um texto dramatúrgico, mas envolve, como o nosso caso agora, é um texto literário, um conto do James Joyce que foi adaptado para a linguagem teatral. Então, o teatro tem isso, ele possibilita tudo isso para o público. E já o audiovisual é aquele... que é a coisa da imagem, né? O audiovisual é imagem, teatro é texto, é palavra, audiovisual é imagem. Então, é um olhar, é um gestual mais contido, é uma emoção que você tem que demonstrar ali né? No olhar, numa expressão pequena. Então, mas você se vê também nesse lugar da câmera, que eu acho que é uma das maiores dificuldades de quem está aprendendo a fazer teatro ou audiovisual, é o se ver, né? Como as pessoas têm dificuldade de se ver. Não sei se para você como um diretor, porque você trabalha com atores já profissionais há muito tempo, mas como eu vejo daí o Barracão como escola, que a gente trabalha as duas linguagens, né? O Barracão hoje é uma das maiores escolas aqui do Paraná. A gente trabalha as duas linguagens, interpretação para teatro e interpretação para vídeo. E a gente vê o quanto é difícil se ver no vídeo, como as pessoas têm essa dificuldade de se verem no vídeo, né? Você sabe que eu não tenho uma resposta pré-definida para isso, né? Mas eu tenho um raciocínio já desenvolvido. Já aconteceu, por exemplo, eu observo, né, em set de gravação, né? Isso mais de uma vez aconteceu. Dependendo de quem está trabalhando com profissionais, tá? Com atriz e ator ali. Dependendo de quem eu deixo a pessoa se ver. Dependendo de quem for, eu não deixo a pessoa se ver, eu, enquanto diretor. Sim. Porque eu sei o que aquilo pode implicar na continuidade. No entendeu? Resultado, no Se a pessoa tem uma autocrítica muito grande, e eu, enquanto diretor, estou muito satisfeito com o resultado pelo aquilo que eu busco no resultado da direção, seja em termos de entrega, de atuação, da forma como deu o texto, da dinâmica, né? Da postura. Eu estou muito satisfeito. Eu não tenho que abrir aquilo para o diretor e para o ator. É mais ou menos aquilo que o Hitchcock falava e foi mal entendido. Ele foi mal entendido pelas pessoas, que ele falava assim que os atores têm que ser... O elenco, né, tem que ser tratado como gado, né? Mas em que sentido? É assim, vai mais para lá e vem mais para cá. Entendeu? E deixa ele trabalhar. O gado sabe qual que é a função dele. É nesse sentido, né? Não é no sentido de deixa eu lá conversar. Porque você não vai conversar com o gado. Então, esse é um olhar. Mas, dependendo de quem for, sim. Porque, às vezes, eu preciso que ele corrija alguma coisa que eu só explicando talvez ele não entenda. Mas no momento que ele se vê, falei, tá vendo aqui, nesse instante... Ah, entendi. Eu falei, isso. Você faz uma vírgula, faz uma pausa aqui. Segura a respiração. Quando você entregar o texto, entrega o texto depois de duas... Sabe? Ter essa dinâmica, esse desenho. Porque isso vai ajudar na montagem. Né? Esse trecho aqui que você está vendo, você não se preocupe. Que você só está dando a réplica para a fala. E na montagem, eu vou estar observando a reação do outro ator. Exatamente. Do outro personagem. Né? Então, depende muito disso. Mas o fato é que a coisa mais difícil
que eu vejo em pessoas que têm dificuldade, não é para todo mundo, Não. é diminuir a autocrítica. Né? Então, eu tô aqui frente à câmera. Meu lugar não é frente à câmera, meu ofício não é frente à câmera, mas eu estou frente à câmera. E como é que eu tenho a garantia de que isso que eu estou fazendo está do jeito que é do meu agrado? Bom, em primeiro lugar, eu tenho um diretor. Eu sou diretor, mas eu tenho um diretor aqui comigo, que é o Sérgio Hortêncio. Então, eu automaticamente eu desligo Exatamente. o Glauber diretor. Eu estou sendo dirigido. Qualquer orientação que ele apareça ali atrás para corrigir postura, para corrigir... essa orientação para o gado que mora em mim, Sim. atende essa demanda. E quando eu me observo, eu ligo um outro olhar. Porque eu ligo o olhar sobre a persona que eu estou aqui à minha frente. Que por mais que seja o Glauber aqui, não é o Glauber, é um Glauber. Muito parecido, quase igual. Chega a se encaixar perfeitamente a ponto de enganar com o outro Glauber. Que é o pai de família, que é o cara que paga as contas, que é o cara que tem horário para ir, o cara que tem seus problemas, o cara que tem... Sabe? Então, esse tipo de negócio, de sensação, eu consigo desligar também quando eu me observo. Porque quando eu me observo depois, me dirigindo, eu faço um olhar generoso, olhando para frente. Você está entendendo? Tipo assim, isso aqui já foi. Sim. Então, no próximo, O que eu posso eu fazer preciso pra segurar evoluir? 1% a minha velocidade de fala. Sim. No próximo, eu tenho que sorrir 0,5% a mais. Por quê? Porque o que eu busco daquilo? Mas eu não me reprovo. E isso é essencial mesmo. É essencial. Então, você observa, aprende a se olhar quase que na terceira pessoa. Quase, não é. Porque senão entra em terapia. Isso é um olhar que precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. Ele não Exato. vem muito rápido, ele é uma coisa que precisa Tem ser maturação. desenvolvida. E a gente tem muitos jovens, por exemplo, na escola, e eles vêm dessa geração agora pós-pandemia, né? Que a coisa do vídeo também ficou muito forte. Sim. Então, é todo um trabalho, porque eles têm essa coisa da autoimagem muito... É um assunto muito delicado, né? Para a gente tratar aqui, exigiria mais tempo. Mas é isso. Então, é uma coisa a se trabalhar. É uma coisa que eu acho que quem tem mais maturidade, nós também que somos já do meio artístico, a gente consegue se desvencilhar disso e ter esse outro olhar, que é o trabalho, que não se julgar tanto, não ser tão autocrítico, né? E eu vejo que o jovem tem muita dificuldade nisso, mas é isso, é um processo de adaptação, de ir se entendendo e ter essa é como se fosse um distanciamento, né? Para poder olhar de outra forma, mas sem a autocrítica tão ferrada. Porque eles chegam... Eu dei aula por vários anos, em vários momentos, em escolas, né, de formação de atores, principalmente voltado para a interpretação para a câmera. Né? E um dos exercícios que eu fazia era buscar, através dos exercícios, tentar fazer com que a pessoa, e realmente quanto mais jovem, mais tem isso, chegasse menos carregada. Ela chega muito carregada e tudo que ela está carregando, ela quer transparecer. Só que o que ela construiu na mente dela não é necessariamente o que está sendo visto. Os melhores atores, as melhores atrizes são os que estavam disponíveis, que é uma coisa que eu também busco ensinar, disponibilidade. Disponibilidade, escuta ativa, né? Isso é essencial. E deixar lá para fora da sala, lá para fora, tudo aquilo que não é pertencente ao que vai ser utilizado ali. Sabe a coisa do celular? É do preconceito, do celular. do julgamento. Nós não vamos usar celular aqui. Assim como nós não vamos usar um celular nessa aula, a gente não vai usar a tua história com os teus pais, a gente não vai usar o fato de você ter ou não ter irmãos, a gente não vai usar em que ano que você está, a gente não vai usar um monte de coisa. A gente vai usar poucas coisas aqui. A gente vai usar o teu corpo, a gente vai usar a tua voz e tuas expressões. E elas vão estar a serviço de um personagem. Né? Então, toda a técnica trabalha com isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa já muito elaborada, que se você entrega essa explicação, a pessoa não absorve. Não. E mesmo aqui, processo, frente à câmera, né? Eu estou frente à câmera, eu estou frente à câmera aqui. Quando já convidei algumas pessoas para virem aqui falar de seus ofícios, e a maior parte não são atrizes, não são atores, alguns têm
constrangimento num primeiro momento, porque está preocupado com a autoimagem. Mas a partir do momento que permite fazer esse jogo, essa troca, exatamente, gerar esse raporte, né, gerar essa transferência aqui, acaba, some. A câmera, você até considera, a câmera está ali, tem alguém me olhando lá, mas não é isso que está importando. O que está importando é esse jogo, essa troca. Assim como a gente considera nesse momento que, além de você estar me ouvindo e o Sérgio, tem mais alguém me ouvindo fora daqui. Sim, sim. E aí, lógico, traz toda uma responsabilidade também do que é que eu vou falar, como eu vou falar, né? E com que velocidade eu vou tomar essas decisões. Mas aí é maturidade. É treino, é prática. E ali no teatro, especificamente ali, vocês têm essa escola, trabalha mais para jovens, né? Não, na verdade não. Barracão... Mas quem que busca mais hoje? Me fale um pouquinho das pessoas que se sentem atraídas a participar de alguma forma do teatro. Então, o Barracão hoje, ele fez 17 anos esse ano. Hoje ele tem quase 600 alunos. Barracão é uma escola de teatro enorme, teatro e vídeo, né? Teatro e audiovisual. A gente tem turmas a partir dos 4 anos de idade até, né? Acho que a última aluna mais velha que a gente teve tinha 82 anos. E agora, se eu não me engano, a Tita voltou, está fazendo a turma 40 a mais. Quando a gente fez uma turma 40 a mais, porque justamente, sim, os jovens são os que mais procuram. O número maior ali, a gente tem entre 16 e 25 anos. É a faixa etária que mais procura o teatro. Mas a gente tem vários diferenciais, né? Porque a gente tem o curso de teatro para criança, aí para adolescentes, para jovens, adultos. Aí a gente tem esse 40 a mais que a gente desenvolveu justamente para aquela pessoa que é mais madura e não quer ficar numa turma com alunos de 16, 20 anos, né? Ela quer tem outros objetivos. E temos o teatro terapêutico também. Que aí é para aquela pessoa que realmente busca desenvolvimento pessoal, social, tem muita dificuldade de falar em público, precisa apresentar uma tese de mestrado e não consegue, né, se expressar e falar ali na frente de um monte de gente, para pessoas que têm dificuldade de câmera, então, né, envolve seus trabalhos, então muitos profissionais tem gente até buscam. Assim, eu tenho dificuldade, já tive aluno assim, eu sou bancário e vira e mexe tenho reunião e eu não sabe se expressar. Numa reunião de trabalho. E isso compromete o crescimento dele dentro da empresa, né? E mesmo assim, médicos, advogados, a gente tem muitos que procuram. Por quê? Eles têm que ter esse contato ali com o paciente ou com o cliente. E o advogado mais ainda, toda essa, né, a parte de argumentação oral, ele precisa, né, expor ali, falar para o juiz, para todo um júri e defender tudo aquilo que ele precisa defender. Então, a gente tem essa procura pelo teatro terapêutico, que aí é um trabalho bem direcionado, né? Feito pela Léa Albuquerque e pela Célia Ribeiro, que são atrizes e arte-terapeutas. Então, é um trabalho bem direcionado. Então, o Barracão hoje é isso. Então, a gente tem inúmeros, né, atores que já se formaram, inclusive a Viviane Maria, que foi a noiva, ela foi nossa aluna no Barracão, né? Fez todo o curso lá. A gente tem vários atores que estão atuantes no mercado de trabalho, grandes nomes que estão aí se destacando. O Henry Bueno, que, né, agora está fazendo série na Netflix, filmes, e está super se destacando no mercado de trabalho. Então, o Barracão, hoje, ele é realmente uma grande escola, porque a gente investe muito nesse trabalho. As crianças, por exemplo, todas as professoras têm ensino superior em artes cênicas, licenciatura, com um trabalho direcionado para as crianças. Então, é todo um cuidado que a gente tem. Todas as turmas têm monitoras também. Então, né, tem todo um cuidado mesmo para aquele foco. Então, a gente tem reuniões semanais para desenvolvimento do conteúdo, de todo o trabalho didático que vai ser desenvolvido, das peças. O festival, por exemplo, Barracão, hoje, a gente tem a produtora, produz os espetáculos, mas a gente quase não tem pauta no teatro pela quantidade de turmas que se apresentam, porque todo semestre eles têm uma apresentação teatral e um trabalho de audiovisual.
Para quem não sabe o que é pauta, é o espaço disponível na agenda, né, de uma sala de teatro. Isso. Então, que a gente usa para temporadas, né? Para apresentações, para eventos. O Barracão é um espaço, como ele é um teatro bem aconchegante, médio porte, e tem toda uma estrutura de luz, som, projeção, estacionamentos próximos, né? Ele é buscado bastante para eventos corporativos também, né? Formaturas de faculdade, palestras, até a gente recebeu uma festa de bodas de 25 anos de um casal. Então, até isso o Barracão já recebeu. Cabe tudo no Barracão, né? Mas a escola hoje é o que se destaca mais. Então, a escola realmente, hoje a gente está com em torno de 20 professores. O Barracão né, cresceu muito nessa parte do ensino de teatro e de vídeo. Uma das coisas que eu acho assim, mais enriquecedoras no estudo da atuação, principalmente, à medida que você vai se desenvolvendo enquanto ator, enquanto atriz, você inevitavelmente você se desenvolve como ser humano. Ah, sim. Stanislavski, se não me engano, falava isso. Quer ser um bom ator, quer ser uma boa atriz, seja um ser humano melhor. Porque você ser um ser humano melhor é você entender como que funciona essa nossa circunstância no planeta. Sim. Né? As vidas que a gente vive, os rituais que a gente passa, né? Tudo é teatro. Né? Um evento religioso é um evento teatral, um evento esportivo é um evento teatral. Que é um ritual, né? Exatamente. É um ritual ali. Só que o teatro em si, ele pelo menos ele assume isso. Assume, né? E de qualquer forma, você para fazer aquele papel, né? Ou melhor ainda, para você fazer muitos papéis, para você desenvolver essa potência, você tem que entender como é que funciona o ser humano. Muito. E ser inclusivo, você ser acolhedor. Lembra que eu te falei que na educação da Isadora eu falo muito de valores, né? E eu estava conversando com o Ranieri Gonzalez, ele foi assistir o espetáculo e gravou um áudio falando do trabalho, falando do meu trabalho, do trabalho em si, da peça. E assim, ele foi muito generoso em vir elogiar, né? Bem, isso foi um depoimento sincero, que ele não precisaria, se a gente parar para pensar, né? Mas ele gostou, mexeu com ele, então ele veio falar. E é o que eu falo, eu acho que para a profissão de atriz, de ator, a generosidade, ela é essencial, porque é isso, né? Você tem que ter essa troca, o espetáculo tem que brilhar como um todo. Se o espetáculo brilhar como um todo, você vai brilhar, o público vai amar, todo mundo vai gostar daquilo, aquilo vai gerar um burburinho e vai ter mais gente. Então, esses valores precisam existir. Então, justamente o teatro, ele busca muito o desenvolvimento da pessoa, ele foca muito nisso. Então, tem gente que fala, não vou fazer teatro porque eu não quero ser ator. Tudo bem, você não precisa ser ator, mas ele vai te ajudar a ser um cidadão melhor, ele vai te ajudar no teu desenvolvimento pessoal, interpessoal, social, né? Em tudo ele ajuda. E eu acho que o teatro propicia essa troca de valores mesmo, generosidade, essa verdade, né? De incêndio, de você poder passar, por mais que você esteja fazendo teatro e mentindo muitas vezes, porque você está ali fazendo um personagem, você tem que ser sincero e verdadeiro naquela mentira, né? Que o teatro é isso. Você está contando uma história que nem sempre é uma verdade, mas você tem que passar a verdade naquilo. Então... que faz parte da magia das storytellings gerais, né? Da literatura, do cinema, né? E o ator é aquele que às vezes tem que lembrar as pessoas, cara, calma, não é um documentário, é uma ficção, uma filme só, né? E eu falo até esses dias, eu fiz agora, recentemente, fiz aniversário, e aí o Barracão, o pessoal do marketing fez lá uma homenagem para mim. E eles colocaram curiosidades, e uma delas foi assim, uma das pessoas mais ecléticas que você vai conhecer. E realmente, e aí, na minha profissão, eu também... Porque eu fiz agora, né, um texto clássico, uma montagem clássica, a gente fez toda uma roupagem da década de 20... Texto. E ano passado eu fiz uma outra montagem que também falava da história de um amor impossível, que é, né, querendo ou não, ali é a mesma história, só que numa roupagem contemporânea, uma montagem super diferente. Então, hoje, uma peça com Edson Bueno, que é um grande nome do teatro paranaense, como ator, como diretor, e ele está atuando também no espetáculo como dramaturgo. E ano passado, essa peça que eu fiz, que era
super física também, além do texto, mas um texto mais quebrado, mais difícil ali de interpretar até, mas chegava no público da mesma forma. Só que com um diretor jovem, que é o Douglas Code, que já tem doutorado em comédia dell'arte, tem todo um trabalho. Mas entende, essa coisa de passear pelas linguagens, assim como eu adoro estar num set de gravação. Então, isso que é o mais fantástico, né, de ser artista. Você poder passear por todas essas linguagens, por todos esses gêneros, por todos esses formatos. Eu digo para você, eu não tenho hoje, assim, eu digo, eu quero fazer esse tipo de teatro. Eu achei que um dia ia chegar nisso. Não cheguei ainda. Eu adoro a comédia, eu adoro o drama, eu adoro a improvisação, eu adoro gravar. Então, né, eu acho que isso que é legal do artista, assim, de poder passear por todos essas linguagens, todos esses gêneros e levar isso para o público, para mim, é o mais legal. É legal, né? E são vidas, né? Muitas vidas que a gente vive, muitas peles, né? Que a gente e contar uma história, ela num formato mais clássico, num formato mais contemporâneo, né? Contar uma história. Porque todo mundo quer uma história para, né? A força de uma história bem contada, ela elege e derruba presidentes, né? Entre outras coisas. E essas peças, assim como nós, essas montagens, esses filmes, eles têm um começo, meio e fim. Não só dentro da estrutura narrativa, mas enquanto projetos, enquanto produções, né? E você parece que recentemente chegou num fim, ou pelo menos num ponto e vírgula, talvez, de um projeto que estava com uma websérie da Mônica. Conte como é que foi esse projeto, ou como é que está sendo, porque a gente fala assim, filme, ele acaba a produção dele, né? O artista morre, mas a arte segue. Ela vai seguir disponível para quem quiser assistir. Então ela está viva. Exatamente. Conte o que é o projeto da Mônica. Tá. A Mônica surgiu ali pós-pandemia, justamente isso, dessa necessidade de ir para o vídeo, de ir para o online, de ir para a internet. Ela não surgiu, começou ali, a gente começou a conversar ali, naquele saindo da pandemia. A Marise Ribeiro, ela é uma super apoiadora das artes, ela é advogada e ela, na época, tinha uma loja, um e-commerce de joias. Mas ela não é do ramo das artes. Não é. Ela só realmente valoriza muito. E aí ela tinha uma loja de joias, um e-commerce, joias finas para mulheres mais maduras, né? Então, ela precisava muito chegar nesse público. Então, ela chegou e conversou comigo e com o Juscelino e falou, eu quero fazer um trabalho mais artístico para isso. Então, num primeiro momento, ela pensou numa apresentadora, depois ela falou, não, eu acho que eu quero uma pessoa mesmo, uma personagem que vá dialogar com esse público. E aí, a gente chegou na Mônica Fiorucci. Então, é uma mulher, claro, ela é bem sucedida, ela já tinha uma empresa de contabilidade, e ela se chama Mônica, porque a primeira contadora brasileira se chamava Mônica, e ela tinha uma empresa de contabilidade, né? A Jane, a Jane é professora de... Jane Clay, não sei se você conhece, ela é professora também de cinema, e trabalha como diretora de fotografia também. E ela nos ajudou a construir esse universo da Mônica. Então, a Mônica, uma mulher 40 a mais, recém-separada, foi trocada por uma jovem, história de muitas mulheres que a gente conhece. A Mônica surgiu também ali com histórias de várias mulheres próximas, né, que a gente foi pegando um pouquinho de cada uma. E como desenvolver, então, essa história? A gente falou, vamos criar uma websérie, vamos tentar, dentro da internet, ter essa comunicação com essas pessoas. O objetivo já era o audiovisual. Já era o audiovisual, esse sim, esse foi direcionado, né? Então, vamos para uma websérie, que é uma outra linguagem ainda que estava surgindo ali, né? Com todo mundo tentando descobrir essa nova linguagem, que é um outro lugar ainda. E aí a Mônica surgiu nesse formato de episódios curtos, a gente criou 12 episódios, justamente para falar desse universo dela, da separação, do ser trocada por uma mulher mais jovem. Por quê? A internet também,
o lugar de fala das mulheres mais maduras, ele não existe tanto, não é tão fácil. Você vê, pouca abertura para as mulheres 40 a mais se destacarem. Por quê? Parece que depois dos 40, principalmente para as mulheres, é como se tudo não existisse mais. Você deixa de ser mulher, você deixa de ser bonita, você deixa de ter uma vida... É como se você não tem mais vida sexual ativa, você não é mais desejada, é como se você perdesse o brilho da vida por ser uma mulher 40 a mais. Isso é bem real, assim, tanto que, né, a gente ouve muitas atrizes, muitas modelos falando sobre isso, porque é real. O mercado ele é muito difícil para essa idade. Então, tudo isso a gente trouxe para discutir na websérie. E, claro, ela era viciada em joias, então tinha coisa das joias para mostrar. Só que a gente viu que a Mônica podia ser muito mais do que simplesmente a viciada em joias e dialogar somente com esse público das joias, né? Então, a gente trouxe esse lugar do envelhecer saudável, da relação com os filhos jovens, depois de tantos anos de uma profissão, de repente, ver que não quer mais fazer aquilo. Então, como se inserir novamente no mercado de trabalho com outra profissão? E que aconteceu com muita gente pós-pandemia, né? Muita gente fechou a empresa, muita gente deixou de fazer aquilo que fazia e teve que se reinventar e inovar para poder se sustentar, para poder viver. Então, a gente começou a discutir tudo isso. Fechamos a primeira temporada e aí começamos tentar parceiros para desenvolver as histórias, buscando um foco também comercial, porque a gente viu que a Mônica podia ter um potencial de vender qualquer coisa, já que a gente começou com esse foco das joias. Então, a Mônica pode vender qualquer coisa. Vamos tentar uma segunda temporada. Então, tinha lá a empresa de joias, mas aí a gente fez num salão de beleza, a gente fez na Eletrorastro, a gente fez num bar, num restaurante. E aí a gente construiu as histórias, os roteiros em cima desse parceiro. Então, em torno de 60% da história acontecia no ambiente do parceiro. Então, a gente escrevia a história pensando nesse parceiro, valorizando esse parceiro da websérie, né? Então, aí a gente chegou na segunda temporada. Com a segunda temporada, buscando esse foco também de se destacar na internet, porque a gente também quer ganhar dinheiro com o nosso trabalho. A gente queria que a Mônica se tornasse algo rentável também, além do artístico. Era um diferencial ter o artístico ali falando. Mas a gente queria esse destaque. Então, a busca pelos parceiros aconteceu dessa forma. E aí, então, a Mônica deixou de ser dona da empresa de contabilidade, existe tal, mas né, ela já não administra mais, e passou a ser vlogueira. Pensa, uma vlogueira 40 a mais, que é outro lugar que não parece que não cabe tanto, né? Existem tantas blogueiras por aí. E aí, então, aí a gente começou a sentir as dificuldades dessa relação do artístico com a internet, que a gente achou muito difícil chegar nessa parte do vlogueiro, porque é isso, a gente começou a fazer episódios curtos, de um episódio, começamos com 10 minutos, chegamos a 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, e aí para o Instagram e para o short do YouTube tinha que ser 1 minuto. Então, a gente começou a contar a história de 1 minuto. Então, pensa essa loucura que é de sair de uma história de 10 minutos para chegar a 1 minuto e conseguir contar uma história. Então, isso já foi bastante desafiador. Muito, porque em termos de produção não muda muito, não né? muda. A equipe vai ganhar a mesma coisa se ela fizer um episódio de 5 minutos ou de fazer um episódio de 1 minuto. Em termos de produção, de direção, nada muda, né? Para atriz, é isso. Você só grava mais rápido, mas aí o que você faz? Você grava 4 episódios num dia para valer a diária. E aí, então, a gente... Né, então, tendo que se adaptar a tudo isso que a internet propõe, oferece hoje. Então, foi muito difícil. Isso acho que já foi uma das coisas que dificultou um pouco o desenvolvimento do trabalho. Porque a gente conseguiu. Tem, né, a Mônica no Divã, a gente fez outros quadros. Mônica no Divã, Mônica Superstições. E a gente buscou, dentro disso, também trabalhar com os produtos e tentar fazer formatos diferentes de venda de produto. E o que a gente viu? Que é isso, a gente investiu, não conseguiu ter o retorno que a gente gostaria. Então, a gente pensou, vamos dar uma pausa agora nesse lugar da Mônica na internet
mais redes sociais, né? E a gente quer fazer uma terceira temporada, voltar para as histórias da Mônica, que é uma personagem divertida, leve, que gerou identificação com muita gente. Assim, ela chega nas mulheres mais velhas, claro, chega no público mais maduro. Mas, por exemplo, a gente teve jovens que vieram, né, conversar, que curtiram muito, e também porque estabeleceram uma relação com a sua mãe. A gente teve, por exemplo, um depoimento de uma moça de 27 anos. Ela falou, não é o meu, eu não sou o público-alvo. Mas eu pensei assim, a minha mãe viveu a vida inteira para a família dela. Nunca fez nada por ela. Sempre se dedicou aos filhos, ao marido. E agora está lá com 60 anos e nunca fez nada. Então, se ela assistir a Mônica e algo tocar que a Mônica largou toda uma vida e foi buscar se satisfazer como mulher, como profissional, e isso tocar a minha mãe, já vai ser algo fascinante. Ela se emocionou quando contou isso pra gente. Então, eu acho que a Mônica é mais esse lugar, sabe, Glauber? A gente tentou nesse lugar da internet, mas é é isso, o que a gente faz é algo muito caro para a internet. Hoje, você bota, né, lá, uma pessoa que bota uma peruca, um cara que bota uma peruca e um vestido de mulher e vai falar de coisas ali muito rápidas, pouca produção, e às vezes é isso que funciona. Às vezes, é uma mulher apertando uma espinha e é isso que vai funcionar, é isso que vai viralizar, é isso que gera uma identificação e talvez não um conteúdo tão artístico. Exato. Não só tão artístico, mas um conteúdo com relevância, né? Exatamente. Um conteúdo com conteúdo. E daí parece aqui que eu tô, né, sendo muito artista falando disso, mas é difícil. Aí chegou num lugar que a Mônica... então assim, vamos deixar a Mavelyn de lado para a Mônica começar a ser mais humanizada. Então, vamos produzir coisas todos os dias, stories. Então, a vida da Mavelyn meio vai ser um pouco da Mônica. Eu falei, não dou conta disso. Não dou conta. E até esses dias teve um vídeo, eu vi a Alice Braga falando sobre isso. Porque, assim, ela falou, eu sou tímida, né? Ela disse, eu sou tímida, eu não gosto de ficar me expondo, postando tudo que eu faço. Eu posto, como Mavelyn, o meu trabalho, coisas quais adoro. Às vezes lá, vou numa festa, tô com uma roupa, mas eu até faço. Mas é um outro lugar, essa exposição. E aí eu teria que abrir mão de ser Mavelyn, construir todo um universo da minha vida, transformar em Mônica. E isso daí foi uma coisa que mexeu num lugar que eu não daria conta. Vai cair lá naquela fala que eu tive do Zé Maria Santos, né? Cara, tem um lugar para sabe, tem um lugar pro personagem surgir. Sim. Ele surge e ele desaparece ali como um fantasma. Um lugar de fantasma no cemitério. Não tem que assombrar a casa de ninguém. Lugar de ator e de atriz. E não é só lugar espacial. É um lugar temporal. Por uma questão de saúde. De saúde de vida. Sabe? Senão vira uma coisa realmente doentia. Eu vi outro dia um podcast de um músico, baterista de uma banda. E ele tentou se afastar há muito tempo, ficou décadas. Ele falou, é uma maldição, ele falou, porque as pessoas olham para ele e vê o baterista da banda. Ele teve que voltar, e ele tentou parar quando a mãe dele começou a tratar ele enquanto aquele personagem da banda, sabe? Ele falou, cara, estão perdendo a minha identidade de quem eu sou. Então, antes que eu perca, eu vou sair disso. É sanidade mental, né? Mental. É isso. Então, precisa ser saudável. E eu confesso pra você, eu sou apaixonada pela Mônica. Porque é uma personagem super divertida de fazer. As histórias que ela conta, né? Eu trouxe agora... Eu sempre quis fazer no teatro. Minha avó foi criada pela minha avó e ela era muito supersticiosa. Então, ela tinha superstição pra tudo, Glauber. Era fantástico. E eu achava aquilo o máximo. Claro, enquanto eu era criança, jovem ali, eu acatava. Quando começava uma tempestade, ela cobria o espelho com pano. Essas coisas. Desvirava o chinelo que ficava virado. Exatamente. Você tá falando da minha mãe? Minha mãe era tua avó. Não é? E é muito comum nas famílias, né? Mais de vós, de mães mais maduras, enfim. E aí eu sempre quis trazer isso para o teatro e nunca deu certo. E aí na Mônica a gente precisava fazer esses quadros. E eu falei, vamos fazer as superstições da minha avó.
E é um quadro, a gente fez 10 episódios e ficou muito divertido, porque é uma coisa que gera identificação, mas ainda assim com conteúdo artístico, né? Com toda uma produção. É muito lindo, a produção é muito boa. A equipe que vocês tinham, técnica, é a mesma desde sempre ou vocês tiveram mudanças? No começo, a primeira temporada era com a Jane, né? Depois a Jane acabou saindo do projeto e entrou o Gabriel. Foi mudando um pouco, mas a essência é a mesma, né? Então, primeiro era eu, o Juscelino e a Jane, e o Clé na direção de arte, tudo, ele faz tudo, né? O Clever de Freitas, ele trabalha no Barracão com a gente já há 10 anos. E ele hoje é um grande iluminador de teatro. Pra você ter uma ideia, no último Troféu Gralha Azul, ele foi indicado para 2 trabalhos. Então, ele concorreu com ele mesmo em peças de teatro. Então, é um menino fantástico, assim. O Gabriel Rega é um super artista, diretor de fotografia. Ele fazia a edição, a sonorização também dos episódios. E ele tem um olhar artístico, é fotógrafo também, um olhar artístico fascinante. E todos os outros que trabalham ali. A gente tem um assistente de direção. Primeiro era o Juscelino que dirigia, depois o Jussi acabou saindo do projeto e entrou o Vitor, também um rapaz mais jovem, Vitor Carlin. É uma equipe super enxuta, Glauber. A gente faz com 7 pessoas. São 7 pessoas e a gente faz episódios lindíssimos, assim. Realmente acúmulo de funções, eu produzo, tem o Marquinhos que me ajuda na produção também. Então, uma equipe super enxuta ali, alguém fazendo boom, a Mari na assistência de direção, o Clé na luz e na direção de arte. Alguém fazendo boom. Ai, desculpa. Tá, o pessoal do som. Então, a Jess, pessoal do som. O pessoal do som, nós falar, tem alguém lá interpretando, falando, dando as falas do texto. Não, ali. mas não é um trabalho. Não, gente, não, é um super trabalho. Bem isso, porque tá fazendo boom ali, mas ela tem que estar com fone, prestando atenção, se não tem ruído. É um trabalho super cuidadoso. Não quis desmerecer de forma alguma. Ai, Glauber. É que assim, a primeira coisa no audiovisual, por mais que venha audiovisual, né? É a imagem que pega. Então, sim, o carro-chefe. O pessoal do som direto sabe disso. Já é uma coisa recorrente. Quem quiser acompanhar, vocês estão aonde? Tá no Instagram? Tá no Instagram, tá no YouTube. Existe o canal Mônica Websérie. Qual é o volume hoje, assim, em termos de minutagem? Quanto de material já foi feito? Olha, são 2 temporadas. Puxa... Dá um longa já isso? Mais. Deve dar uns 3 longas já. Podia ter feito, né? Um longa. Podia. Por que não? Porque a gente não mede, né, pra frente o quanto a gente vai estar fazendo, né? Mas é que aí que tá. Esse lugar que a gente acabou buscando das redes desvirtuou um pouquinho o foco. Mas por quê? Porque a gente queria que acontecesse, né? A gente queria ganhar dinheiro com aquilo também. Então, hoje a nossa busca é isso que eu te falei. Eu sou apaixonada pela Mônica. Acho que é uma personagem que eu não quero abandonar. Mas eu acho que a gente vai buscar isso, uma 3ª temporada, de repente tentar com uma lei de incentivo. Uma lei de incentivo, a gente falava aqui em off antes, né? Essas dificuldades. E do caminho que tem que tentar, né? E tentar apoios né? As pessoas, como eu falei antes, o pessoal do segundo setor, né? As empresas, né? O pessoal que quer apoiar, seja através de lei de incentivo, através da utilização de fração dos impostos pagos, né? Ou até mesmo de um apoio direto. Né? Sim, tudo é possível. O famoso dinheiro bom, né? Ele é possível, né? Nem que seja através de um merchandising, né? De alguma coisa. Então, tem que haver esse incentivo. E não é um produto que tem um sotaque local, né? Não, ele de forma tem uma alguma. abrangência... aquela história, ele fala localmente, mas o discurso é universal, né? E como ele é falado em português, quer dizer, com a inteligência artificial tem a chance de facilmente fazer falar em outras línguas. Exatamente. Facilmente, entre aspas, né? Basta um molequinho lá fazer lá no computador. Mas o discurso, ele é universal. Sim, gera essa identificação, né? Gera identificação com esse público. Então, pode chegar para qualquer lugar. Quem quiser mesmo. procura onde? Qual que é? A Mônica Websérie, no YouTube. E no Instagram, no Facebook também tem. Mas acho que no YouTube e no Instagram acaba sendo mais fácil ali, né? De encontrar. O Facebook também tem. A gente tem reservas com o Facebook, porque... O Facebook não está entregando os conteúdos, não né? tá. E o próprio Instagram, né? Mudou bastante. O YouTube também. Fora isso, né? Essa mudança
cada dia é uma coisa, e você vai lá, estuda, e você busca aquilo. E o que importa ali são os números, é o engajamento, são os números. Chegou uma hora que estava todo mundo assim, meu Deus, a gente precisa ter número. E aí pro artista isso... Não dá certo. É assustador, porque... Né, os grandes textos nunca foram pensados em números. Não. Nunca. As grandes fotografias nunca foram pensadas em números. Exatamente. Elas foram pensadas para serem conteúdos de seus próprios conteúdos. E daí a gente chega, né, com um trabalho super bem feito. A gente chegou numa empresa, ela falou... Olha, agradeço, mas assim, enquanto vocês não tiverem 100 mil inscritos, para nós não interessa. Então, isso também virou um problema para os artistas hoje. Às vezes, esses números mágicos, o talento, a dedicação, a história, o currículo, não vale de nada se você não tiver tantos mil seguidores, tantos de engajamento. Hoje, muitas produções, se duvidar, acho que a maioria, tem atores, artistas, que não são tanto pela competência, não estão lá tanto pela competência, e sim pelo número que ele tem de seguidores nas redes. E isso, para nós, é algo difícil de entender e de digerir. Porque é isso. Hoje, esse ano eu estou fazendo 25 anos de carreira. Né? E aí eu precisaria ter, com a Mônica, 100 mil inscritos para poder chegar numa empresa. Então, e é muito cansativo isso. Isso é muito desgastante. Quando, na verdade, tudo que você precisava era o contrário. Você precisa da empresa para chegar a 100 mil seguidores. Exatamente. Se ela buscasse valorizar ou apoiar, e é isso. É um trabalho... Né? A Mônica é isso, você viu, é de qualidade audiovisual. Eu sou atriz, então eu posso, né, passear ali por vender um copo de água, como eu posso vender uma grande empresa, o produto de uma grande empresa. Como eu já fiz, né? Eu fiz muita publicidade, eu trabalhei desde Boticário até Balarote. Eu fui garota Balarote por alguns anos, né? Então, não sei se pode falar as empresas pode, aqui. Claro. Então, Você só não pode falar mal das empresas, mas não falar vou falar, bem, até porque trabalhei com todas elas, então não posso. Mas entende, você passeia, então você pode fazer trabalho para qualquer empresa. Mas é isso, hoje o que fala são os números. Os números viraram essa tortura para o artista. É o que eu senti com a Mônica. Então, por isso que a gente agora está ali só mantendo um Instagram com... melhores momentos, um TBT aqui, um TBT ali, divulgando ainda os trabalhos que foram feitos. E os 2 últimos ficaram fantásticos. A gente fez uma história de detetives com o William Barbier, e com a minha filha Isadora, que fez a Mônica na infância, porque ela é muito parecida comigo. E o último sobre o casamento. E esses 2 são de superstições. O casamento é isso, aquela coisa do varrer o pé e não casar, né? Então, precisa assistir para ver como que foi o desfecho dessa história. E também na minha página, né, Evelyn Gonçalves, você vai encontrar lá os episódios da Mônica, que são divertidíssimos e são curtinhos, gente. Vale a pena vocês assistirem. Vida longa, Mônica. Vida longa, tomara. Isso aqui não é uma lamúria, tá, pessoal? Isso aqui é uma constatação, é um fato. A gente não quer desencorajar ninguém, até porque o desafio... E eu tenho certeza... Eu não vou falar por você, mas eu acredito que há uma ressonância na frequência. Não é porque não vem números, não é porque não vem o dinheiro que a gente não quer fazer. A potência de fazer, ela segue, ela continua. Então, é muito mais... Como tem uma cliente nossa aqui, que eu vou trazer ela para entrevistar aqui, que é a Adriana Saman, né? E ela fala assim, Glauber, eu preciso de dinheiro, não é para ter, é para poder fazer. Ela falou, eu quero na minha vida, né? Porque ela é uma Mônica na vida dela. Ela falou, eu só quero continuar a ter dinheiro para eu poder continuar fazendo as coisas. Ela falou, por ter? Ela falou, eu já tive, já não tive, não vou ter, eu vou ter. Isso não é nada. Agora, quando você faz, e você faz para você faz para o outro. Quando a gente faz um filme, quando a gente faz uma peça, quando a gente escreve um texto, a gente está colocando algo nosso que vai para dentro do outro. Claro que é uma realização pessoal, mas a gente busca, o artista sempre busca provocar algo no público, né? Exatamente isso. Seja com audiovisual, com teatro ou com qualquer outra arte. Evelyn, quero agradecer a presença, essa conversa deliciosa, quente, aquecida. Estamos gravando
num dia quente de Curitiba. Muito, eu vim caminhando, cheguei aqui, ó. Tivemos a sorte de ter um patrocinador que conseguiu colocar a tempo um ar-condicionado para nós aqui. É verdade, que bonito. Patrocinador, no caso, nós mesmos aqui. Estamos pagando o financiamento e já faz algum tempo. Ainda bem, porque esses dias demais. atípicos, né? A gravação desse episódio está acontecendo na semana, eu espero que termine nessa semana, a questão das queimadas e triste. Não tem nuvens e o céu não está azul. Ou seja, a coisa está errada. E a saúde, né? Nós estamos no Todo inverno mundo... com 33 graus. 33 graus. Tá errado? E a gente vê todo mundo assim com a saúde, principalmente respiratória, né? Super comprometida. E parece que você não consegue curar. Você vai ali, fica melhorzinho, de repente já tá ruim de novo. Por quê? Por tudo isso. Né? Aliás, até uma conversa de bastidor para quem está acompanhando. Era para ter gravado com a Mavelyn um mês atrás. Mais até. Acho que né? mais. Uns 2 meses. Já é o terceiro agendamento que a gente tem com ela. E teve um que estava tudo certinho. E ela me mandou uma mensagem um dia, pela manhã, que eu achei que era o Batman falando comigo. Uma voz que vinha lá do fundo da caverna. Estava com uma laringite, Tava com né? uma laringite. Feia, que a minha voz parecia cavernosa mesmo. Cavernosa mesmo. Foi engraçado. Cara, que isso, né? Ele achou que eu tava brincando, eu achei muito engraçado. Eu falei, não, ela tá falando pra dentro. Eu falei, caramba. Eu falei, aproveita e transforma, põe isso no personagem, sai gravar a Mônica, né? Quando que você vai ter essa chance de ter essa voz que não seja feito por um plugin, por uma inteligência artificial? Não, mas é muito sofrimento, né? O Bernardo, meu filho mais novo, ele tem 9 anos, e ele teve uma laringite há uns 2 para 3 anos, e até hoje ele fala assim: papai, foi o pior dia da minha vida. Oh, meu Deus. Porque ele não conseguia falar. Tadinho. E aquele menino fala. É? O prazer da vida dele é falar. O sonho dele, da vida dele, é ser youtuber. Pra ele poder falar. É igual a minha filha. Acho que eles podiam se encontrar e fazer o canal deles juntos. Colocar os dois aqui conversando. Vamos fazer eles conversar. Sem pauta nem nada, deixa rolar. Nossa, super. Esses dias o sonho dela já tem alguns anos que ela ia ser youtuber. Daí ela chegou pra mim, mãe... Não sei se eu ainda quero, porque é tão difícil, né? Dá trabalho, né? Fazer qualquer coisa bem feita dá trabalho. Verdade. Se não dá trabalho depois, é porque deu muito trabalho antes para ficar fácil de se fazer. Mais uma vez agradeço. Tuas redes sociais você deixou. O que você faz de hobby? Quando você não está trabalhando? Eu gosto muito de assistir filme, né? Eu gosto de ir ao cinema. Eu gosto de sair pra dançar. Eu amo sair pra dançar. Existe isso ainda? Tem gente que sai pra dançar? Sim! Sábado eu fui. Eu sou a louca da festa. Eu fiz aniversário. Na terça saí pra jantar, que foi o dia 3. Aí no dia 7 eu fiz um almoço no bar do meu irmão. E à noite eu fui no Layout 80 sair pra dançar. Pô, nem me convidou. Dia 7 foi meu aniversário. Foi teu aniversário? Você é virginiano também? Sim, claro. Se eu soubesse. Os melhores. É verdade, também acho. Modestos também. E fui dançar no Layout 80, gente, anos 80. Dancei até as 3h30 da manhã e terminamos num posto comendo até as 5. Eu falei, isso que é comemorar, não é? Que eu falo, a vida, a gente tem que comemorar a vida e tem que aproveitar a vida, Glauber, porque... Sim. Você vê, ontem eu soube de uma moça de 30 anos que morreu, eu nem soube direito do que, mas, quer dizer, tá aí, né? Uma moça de 30 anos que morreu, sei lá, inesperadamente, não sei, estava doente, mas, né, é prima de um amigo meu. Eu falei, a gente tem que viver a vida. E fazer as coisas que a gente gosta, ver as pessoas que a gente ama, curtir, fazer as coisas que a gente, às vezes, deixa de fazer pela loucura que a gente vive. Claro, eu amo meu trabalho e acho que, às vezes, trabalho até demais. Mas é isso, né? Sair para tomar um sorvete, eu adoro, por exemplo. Comer uma torta com a minha filha. A gente gosta de assistir séries juntas. Acho que essas coisas, assim. Mas é que eu acho que mais essa troca com o outro, assim, que é importante. E de hobby é isso, dançar, ver filme, ficar com a Isadora, curtir com a Isadora, tomar sorvete com a Isadora. Saber aproveitar o tempo, né? Por isso que eu sou muito grato ao tempo, ao seu tempo aqui, ao tempo que nos acompanhou até agora. Porque a vida é isso, a vida é passatempo. Então, saber utilizar de uma forma boa. Espero que quem nos acompanhou até aqui tenha, de alguma forma, dialogado, né? Mesmo que de forma silenciosa com a gente. E ainda assim... Curta, comente e compartilhe, que são também, assim como os números são as palavras de ordem do momento nas redes sociais. Isso. Mas deixe seus comentários, né? Deixe sua opinião, deixe suas críticas. Essas a gente lê
e a gente analisa se vale observar ou não. Normalmente vale, porque normalmente as críticas são sempre querendo melhorar. Ah, que bom. É como um público que vai ver uma peça de teatro. É diferente do público que vai ver um filme. O público que vai ver um filme espera que venha o melhor. Porque todo mundo teve chance de gravar 2 vezes. Exatamente. Pelo menos. É. O pessoal que vai ao teatro torce para que a peça seja boa e torce para que quer ajudar o ator e a atriz que está ali na frente Sim. ao seu melhor. Então a energia do teatro é outra. É fantástico. E se você não gosta do teatro, se você é como eu já fui, você dê uma chance. Não, e valorize o teatro local, gente. Valorize. Eu sei que Valorize o Curitiba teatro traz local. muita coisa e eu acho isso muito legal. E se você Mas não é nós de temos... Curitiba, valorize o teatro da sua cidade. Exatamente. Não, e assim, Curitiba tem... já foi dito também, não é só por ser uma cidade que valoriza a arte, mas tem grandes atores que se destacam no mercado nacional, internacional. Tem grandes atores, tem grandes projetos, tem grandes trabalhos. Vale muito a pena valorizar o teatro local. Muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E nós nos vemos no próximo episódio. Muito legal mesmo. Que papo gostoso, assim. Cara, fica os nomes passando assim na cabeça de tanta gente.